Efésios capítulo de número 6. Nós vamos ler hoje o verso 13 ao verso de número 17. Nós já tivemos lendo aí os primeiros versos. Vamos ler o 10, depois a gente passa para o 13. Então vamos juntos ler o 10, 1, 2, 3 e... Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Mais uma vez, finalmente, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. O verso 13 diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer depois de terem feito tudo inabaláveis. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por poder ver os grandes feitos do Senhor, ó Deus, na história. Sabemos que tudo que nós vivenciamos de milagres é uma realidade daquilo que é travado no reino espiritual. O Senhor libera uma promessa e o Senhor, ó Deus, cumpre essa promessa. Ó Deus, o reino espiritual é uma realidade. E o Senhor tem nos instruído como igreja, nos ensinado a ter essa percepção e nos preparar para essa peleja. Que nessa noite, essa palavra objetiva, quero pedir que o Senhor venha tomar, ó Deus, a nossa mente e o nosso coração. Toda desatenção, toda dispersão, todo dardo inflamado do maligno, seja, ó Deus, quebrado, seja desfeito, no nome de Jesus. Que a nossa mente seja tomada pelo Teu Espírito, que o nosso coração seja envolvido pela Tua presença, e que o Senhor, ó Deus, fale conosco, através da Tua poderosa palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, rapidamente, eu fiz uma pergunta no início, no primeiro culto, e gostaria de fazer aqui também no segundo culto. Deus livre e guarde, mas imagine que estourasse uma guerra no Brasil. Estourou a guerra no Brasil. E você foi convocado para essa guerra, você foi convocado para essa guerra. Como aconteceu lá agora, na Ucrânia, estourou uma guerra. Muitas pessoas, cidadãos comuns, foram convocados, sim ou não? Falaram que os russos lá, até atletas foram convocados, agora nesses últimos dias, para entrar na batalha. Então imagine que Deus os livre, mas estoure uma guerra no Brasil. E você é convocado, lembre, não é convidado, porque para a guerra você é intimado mesmo. Você precisa ir, você tem que ir, você vai ser lançado nesse campo de batalha. O que você faria se você fosse convocado para a guerra? Você vai ter que participar dessa guerra. Tem duas posições básicas, óbvias, de resposta óbvia que são. Você pode, ao ser convocado para essa guerra, se preparar para ela. Não, eu vou entrar nesse treinamento aí, já me fala qual que é esse treinamento. Vou aprender a manusear as armas, vou ficar vigilante durante a batalha, eu vou ouvir as ordens do comandante, ou seja, se preparar. Porque eu fui convocado, eu vou estar no campo de batalha. Quer ou queira ou não, eu vou estar no campo de batalha. Ou a segunda forma é você não se preparar. Não, está tendo a guerra? Vou preparar não. Eu vou com a minha roupa do corpo mesmo, né, Edvaldo? Pegar aqui você pega lá a tesoura que você corta o cabelo, eu vou carregar essa tesoura aqui para a batalha. Tá bom? Pegar uma faca de mesa, pegar um pedaço de pau aqui e vou para a batalha. Quem faria essa segunda opção aqui? Ninguém. Tem uns quase que fizeram assim. Gente, uma pessoa não se preparar, sendo lançado num campo de batalha, isso é uma decisão coerente? Não, isso é uma decisão insana. Ninguém em sã consciência, vai para uma batalha que ele é convocado sem se preparar para essa guerra. Ninguém entra numa batalha de cara limpa, sem proteção. Isso é loucura. Isso é insensatez. Ser convocado e não se preparar. Só que o que nós temos visto é que muitos cristãos estão fazendo, infelizmente, isso. Infelizmente, nós temos visto muitas pessoas muitos que são cristãos, não estão se preocupando
em se preparar para a realidade da guerra espiritual, que é uma realidade. Quer queiramos ou não, a guerra espiritual é uma realidade. Nós já aprendemos isso, sobretudo nesses últimos dias. Se você não acreditasse que a guerra espiritual acontece, que a batalha espiritual acontece, você não estaria orando. Por que a gente ora? Porque a gente crê que o mundo espiritual é uma realidade, sim ou não? Sim. Nós oramos porque nós cremos, nós estamos aqui porque nós cremos. Então o mundo espiritual é a realidade, nós somos convocados para a batalha. Só que muitas vezes nós temos agido de forma insana, porque nós não temos nos preocupados e nos preparados para a realidade da guerra espiritual. É como se a gente estivesse pegando mesmo só uma tesoura, pegando só uma faca de mesa, para poder participar dessa guerra. Muita gente está dentro da realidade da batalha espiritual, mas essa pessoa, ela não ora, ela ora quando dá tempo. Ou seja, ela não se prepara. Ela lê a Bíblia lá no culto. Ela não se prepara, sendo que a palavra de Deus é espada. Hoje eu estou a fim de pecar, eu não vou preocupar com isso, não vai dar nada, ninguém vai ver. Não se santifica, libera brechas no seu coração. Que postura é essa? É a postura de quem é convocado, mas não se prepara. Insanidade. E por isso que a gente vê muitos cristãos hoje se tornando ciladas fáceis, presas fáceis para o diabo. O diabo nem precisa articular muitas coisas para poder fazer a pessoa cair, não. Porque ela está andando completamente desguarnecida. Por isso que a gente vê hoje muitos cristãos que andam arrastando a sua vida com Deus. Porque não se posicionam como guerreiros da batalha. Tem nome de crente, mas não vive como um cristão. Não sejam genuínos, às vezes, discípulos de Jesus. Por isso que a gente vê muitas pessoas que não conseguem viver vitórias plenas na sua vida. Porque estão dentro de uma batalha, mas não se posicionam, não se preocupam com a ordem do comandante. Não se preocupam em pegar as armas espirituais. E quer eu queira, quer você queira ou não, nós estamos inseridos nessa batalha. O diabo fica ao nosso derredor o tempo todo, tentando achar uma brecha para detonar. Ele veio para matar, roubar e destruir. Quando nós lemos esse texto, nós vemos essa realidade que Paulo diz aqui com muita clareza, que nós estamos em guerra, numa guerra que é espiritual, e os inimigos dessa guerra são poderosos, gente. Não são maiores do que o nosso Deus, mas são mais poderosos do que nós. Porque quando o diabo pega uma vida, ele oprime, ele escraviza, ele coloca na sarjeta. Esses inimigos não são maiores, não são mais poderosos do que Deus, mas eles são poderosos, por isso nós precisamos estar preparados. Mas o mesmo texto que fala que a batalha espiritual ela é uma realidade, nos mostra também como a gente deve se preparar para essa batalha. Como eu devo me portar, como eu devo me preparar para vencer essa batalha. Então chega de ser, em nome de Jesus, chega de ser vítimas fáceis, chega de ser um cristão que anda arrastando a vida com Deus, porque não se prepara. Chega de ser o Senhor que quer regimentar um exército, preparar um exército, alinhar um exército para essa peleja. O Senhor quer te dar vitória plena. E eu vejo nesse texto com clareza, de forma explícita, 3 elementos. E eu só vou citar aqui, vou falar desses 3 elementos de forma objetiva, para a gente orar sobre isso. 3 elementos indispensáveis para a gente poder estar preparado para essa guerra. Quem quer estar preparado aqui para a guerra? Quem não vai só com a tesoura e com a faca da mesa lá? Amém? 3 elementos. Primeiro deles que o texto nos mostra: presença de Deus. Segundo, poder de Deus. Terceiro, armadura de Deus. Vamos dizer esses 3 elementos indispensáveis para a batalha, nos preparar para a batalha. Vamos lá, 1, 2, 3. Presença de Deus, poder de Deus, armadura de Deus. Mais uma vez, 1, 2, 3.
presença de Deus, poder de Deus, armadura de Deus. Esses três elementos nos colocam posicionados para a batalha. Nos coloca como cristãos preparados para a batalha. O verso 10 diz assim, fortalecei-vos em quem? No Senhor. Ou seja, a fonte é quem? É o Senhor. É nele, irmãos. É na presença dele. Enquanto nós andamos com aquilo que a gente acha que deve andar, enquanto nós andamos numa vida mediana com Deus, nós estaremos sempre vulneráveis aos ataques do inimigo. O grande diferencial para que praga nenhuma chegue na sua tenda e não chegue na minha tenda é andar na presença de Deus. É caminhar com Deus. E caminhar com Deus é dia a dia, é intimidade com Deus, é fortalecei-vos no Senhor, é na presença dEle que nós nos fortalecemos. Se nós não andamos na presença de Deus, nós ficamos fracos, nós ficamos frágeis, nós ficamos vulneráveis aos ataques do inimigo. Então é andando com Ele que nós venceremos, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O quanto você tem buscado da presença de Deus? Gente, a presença de Deus, porque às vezes a gente acha que batalha espiritual, a gente tem aqueles negócios assim, meio viajando na maionese, né? Tem gente que abre a Bíblia no Salmo 91, achando que o negócio vai proteger a casa, e faz um monte de amuleto, um monte de coisa. Não, irmão, o que vai proteger é você estar na presença de Deus, porque quem está em Cristo maligno não pode lhe tocar. O diabo não pode tocar a sua casa, não pode tocar a sua vida, porque você está escondido em Cristo. É a presença de Deus que faz a diferença na batalha. Porque na presença dele é que há renovo. Quando a gente está cansado da batalha, a Bíblia nos diz assim no Isaías 40, ele faz forte ao cansado e multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, correrão como águias, voarão como águias e não se cansarão. Então, na presença de Deus, se a gente está na batalha, a gente pode passar por muitos embates, mas se eu ando com Deus, eu recebo renovo. Quantas vezes você já chegou num culto aqui, desanimado, entristecido, preocupado, abatido? Quem já viveu isso? E a presença de Deus tomou um ambiente, a glória de Deus tomou um ambiente, você saiu daqui renovado. Quem já viveu isso? Quem já viu? Todos nós. Quantas vezes você já entrou no seu quarto secreto, às vezes desanimado, mas você começa a orar e você é renovado, porque a presença de Deus traz renovo. Quer vencer as batalhas espirituais? Ande na presença do Senhor, fortalecei-vos no Senhor. Ele é a nossa fonte, Ele é a nossa proteção na batalha. É Ele que coloca a coluna de nuvem com o povo no deserto. É Ele que coloca a coluna de fogo. É Ele que cerca com carros e cavalos de fogo. Porque na presença de Deus há proteção. 1000 caem ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos se estivermos na presença dEle. Então na presença de Deus há renovo, na presença de Deus há proteção, na presença de Deus há provisão na batalha, há proteção na batalha, há renovo na batalha. A gente está cansado, o Senhor dá a provisão. A gente está no deserto, o maná acontece, a água brota da rocha. O que nós precisamos é andar na presença dEle. Ele é o dono do ouro e da prata, nunca viu um justo perecer, e nem a sua descendência mendigar o pão. Eu passo uma luta no comércio, eu passo uma luta financeira, mas se eu estou na presença dEle nessa batalha espiritual, eu sei que a provisão virá, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Eu sei que praga nenhuma vai chegar na minha tenda. Então o segredo para a gente poder estar preparado para a batalha é você andar na presença de Deus. E tem batalha que a gente enfrenta que é muito mais forte do que a gente consegue suportar. Tem luta, por exemplo, tem momentos que a gente passa por um momento de luto.
Tem momentos que a gente passa por crise financeira. Tem momentos que a gente passa, às vezes, onde a ansiedade, a depressão e a angústia tenta bater a porta do coração. Tem vezes que a gente passa por momentos em que as pessoas, de forma injusta, falam mal de você. Mas se você está ali em Deus, mesmo que a batalha externa seja maior do que você, ela não é maior do que o seu Deus. Ele abre o mar vermelho. Ele é o Deus que faz os milagres acontecerem na batalha. Ele desbarata os inimigos, Ele confunde os inimigos da batalha. Meu irmão, Deus está mandando dizer, pessoas aqui, ó, comece a buscar a presença de Deus como você nunca buscou, e se prepare para você viver o que você nunca viveu. Olha, meu irmão, comece a amar a presença de Deus mais do que os seus presentes. Diga para quem está do seu lado: ame a presença mais que os presentes. Diga para quem está do seu lado: ame a presença mais do que os presentes. Ame a presença mais do que a promessa de Deus. A promessa é maravilhosa, aquele terreno é maravilhoso, mas se Deus não estiver lá, lá não é nada. O que nós precisamos é da presença de Deus. É na presença dEle que nós venceremos as batalhas da vida. Você tem se alimentado dessa presença? Como diz o cântico, né? Você tem comido e bebido dessa presença todos os dias. Porque senão, você está carregando sua tesoura, você está carregando sua faca de mesa, na batalha espiritual, na batalha da vida. Mas hoje o Senhor, eu quero declarar em nome de Jesus, está criando sede pela presença dEle no seu coração. Tem pessoas que Deus vai queimar o seu coração, meu irmão, de uma forma intensa, para você começar a buscar Deus, para você orar. Eu preciso orar, eu preciso ler a palavra, eu preciso andar nessa presença, eu preciso mergulhar. Chega de viver cristianismo. O Senhor está falando comigo. Tem pessoas que às vezes têm 5, 10, 15 anos, e você é cristão, e você anda sempre mediando, não sabe o que é viver, e mergulhado nessa presença, cheio dessa presença. Mas o Senhor quer inaugurar um novo tempo na sua vida, no nome de Jesus. Se você crê, meu irmão, então glória a Jesus, pode aplaudir a Ele. Celebre a presença de Deus, celebre a presença de Deus. Se você olhar esse texto, antes de Paulo falar da batalha espiritual, ele fala da plenitude do Espírito, porque Deus nos reveste da plenitude do Espírito, justamente para nos habilitar para a batalha espiritual. Que você seja cheio da presença de Deus, que você ame a presença de Deus mais do que os presentes de Deus. Gente, eu me entristeço de ver um cristianismo raso, como a gente tem visto na atualidade. Pessoas que falam de Deus, que falam que são cristãos, que falam que é evangelho, que falam que é gospel, que falam que é um monte de coisa, mas anda na superficialidade, não exala o perfume de Cristo, se alimenta de religião, não da presença. Que os presentes, as igrejas hoje, de uma forma geral, estão muito cheias de pessoas que querem o presente, não a presença. Porque vão lá, a campanha para conseguir a casa, a campanha para não sei o quê, aí ela quer o presente. A senhora abre a porta, o senhor faz tudo isso, meu irmão, mas isso não deve ser prioridade. A prioridade deve ser a busca pela presença. Você quer receber os presentes, busca a presença. É igual Moisés, está lá, ó. Moisés, Deus, o povo estava assim, Deus estava chateado com aquele povo. O povo murmurando, o povo reclamando, vou destruir esse povo. Moisés falou: Senhor, não destrói esse povo não. Tem misericórdia desse povo. Ele falou: Senhor, pela oração de Moisés, Deus falou assim: Moisés, então eu vou fazer o seguinte, eu não vou destruir esse povo não, por misericórdia, eu estou ouvindo a sua oração. Olha só, como um homem que tem intimidade com Deus se coloca na intercessão, e um povo inteiro é livre de tragédias terríveis por causa da oração de um homem de Deus. Moisés, gente, era funcionário do sogro dele, um homem comum, como eu e você, mas que amava a presença. E aí Moisés está lá. Senhor, Deus falou com Moisés assim: Moisés, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar um anjo à frente de você. Imagina Deus falando que vai um anjo à frente. Você já andaria assim na rua, no centro de Valadares, ó. Quem é que está olhando? Tem um anjo aqui. Sabe, ele que tem um anjo. Um anjo à frente. E outro, Moisés, vocês vão pisar na terra prometida. Estou 40 anos praticamente esperando, e vai acontecer, a promessa vai acontecer. E outra coisa, Moisés, os inimigos que vão aparecer aí, que tem muitos,
vai tudo ser derrotado, está garantido a vitória dos inimigos. Olha que palavra que Deus deu para Moisés. É tudo que uma pessoa gostaria de ouvir, a não ser aqueles que amam mais a presença do que os presentes. O que Moisés falou com Deus? Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faças sair deste lugar. Se a tua presença não for comigo, os teus presentes não têm valor. Se a tua presença não estiver comigo, a promessa não tem brilho. O que faz sentido para a minha vida e a sua vida é a presença de Deus. A plenitude de alegria se está onde? Na presença de Deus. Às vezes a gente está vivendo uma vida oca, mas é por causa da falta de presença de Deus. Às vezes o mundo está preto e branco, sem graça para a sua vida, é por falta da presença de Deus. A vida, o mundo que eu falo é a vida, por falta da presença, porque na presença de Deus, a plenitude, a completude de alegria. Deus está derramando sobre nós da presença dEle. Gente, nós vivemos num tempo da graça, onde nós temos livre acesso a presença de Deus. Nós vivemos em um tempo onde Deus não é só Jesus Emanuel, um Deus entre nós, um Deus conosco, mas nós vivemos em um tempo em que o Espírito Santo já veio e Ele é Deus em nós. Você é templo do Espírito Santo, e essa presença deve encontrar moradia no seu coração. O Senhor está dizendo para vidas aqui que já andaram na presença de Deus, já se alimentaram dessa presença, já deleitaram dessa presença, e Deus está dizendo para vidas aqui nessa noite: filha, eu tenho saudades de ti. Quando tu andavas na minha presença, quando tu deleitavas na minha presença, quando tu alimentavas na minha presença, mas nessa noite Ele te trouxe aqui para renovar a aliança, renovar a intimidade e fazer de novo na sua vida, derramando sobre ti da presença dEle. Você pode adorar Jesus. Você pode adorar Jesus. Josué, pode adorar Jesus com esse teclado. Pode adorar Jesus, pode adorar Jesus. Pode adorar Jesus. Quem está entendendo vai viver. Pode adorar Jesus, porque essa palavra que a gente prega, essa palavra é verdade. Então comece a adorar Jesus, porque se existe presença de Deus, corações quebrantados vão receber nessa noite. E o Senhor vai derramar renovo sobre corações aqui neste lugar. Oh Espírito Santo de Deus, eu gostaria de seguir a mensagem, mas o Espírito de Deus, eu segui no primeiro culto, mas o Espírito de Deus está dizendo comigo aqui, está dizendo a mim neste momento: eu quero derramar da minha presença sobre corações sedentos. Há um renovo dos céus preparado nessa noite para vidas. Por isso eu quero te dar a oportunidade agora para você adorar o Senhor, para você começar a clamar o Senhor. Eu quero convidar a igreja para se colocar de pé. Eu quero fazer um convite para você, que Deus está derramando, Deus está instruindo o seu coração, Deus está despertando o seu coração para buscar a presença dEle de uma forma diferente. O Senhor está ativando isso, o Senhor está colocando isso. O diabo vai lançar dados para tentar impedir com que isso flua na sua vida, mas o Senhor nessa noite está te atraindo para mais perto dEle. Sabe por quê? Porque Ele tem algo para fazer não só em você, mas Ele tem algo para fazer através de você. Então eu quero convidar, pode vir ministério de louvor, pode vir aqui à frente adorar a Deus. Eu quero convidar você para sair do seu lugar. Você pode adorar a Deus agora, meu irmão. Você pode adorar a Deus agora, minha irmã. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem busca a presença recebe o poder.
Quem busca a presença recebe o poder. Lembra da armadura, lembra dos 3 elementos. Um é a presença, o outro é poder. Quem busca a presença recebe poder. Tem poder do alto para ser derramado sobre vidas aqui nessa noite. Tem poder do alto. Chega de viver das experiências, contando as experiências dos outros do passado. Deus quer te dar as experiências dele no presente. O poder não é para quem tem cargo na igreja. O poder é para quem busca a face dele. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Pode sair do seu lugar. Deixa Jesus te trazer. Deixa Jesus te arrastar. Não importa como estava a sua vida até hoje. Jesus quer renovar a presença. Oh, glória! Se o seu teu coração, se você entendeu essa palavra, se você entendeu o chamado de Deus para a sua vida, venha, 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 venha. Se você ama a presença dele, começa a se mover.